viagem no tempo. É assim o sentimento de quem visita o Museu Ricorde de Padre Pio, em Pietrelcina. O ambiente abriga um rico acervo que vai desde partes do corpo do santo até objetos que pertenceram ou foram utilizados por ele. Peças que servem para recordar a vida daquele que amou incondicionalmente o Pai Eterno. Geralmente, nós estamos habituados a ver grandes obras de arte nos museus. Aqui é um museu que pertencia a um frade, e frades fazem voto de pobreza. Então, nós não temos nada. Em nosso museu, conservamos tantas coisas da vida do Padre Pio que para nós são importantes, são quase como uma relíquia, porque fazem parte daquilo que é seu carisma e sua espiritualidade. Perché fanno parte di quello che è tutta il suo carisma, la sua spiritualità. Bem na entrada, uma estátua dele, assim, de braços abertos, para acolher os visitantes, como fazia com quem o procurava na igreja em busca de alívio espiritual. E aqui dentro, objetos dos mais simples aos mais significativos, como, por exemplo, o prato que pertencia à família de Padre Pio. Detalhes que impressionam e chamam a atenção de quem passa pelo local. Tem até as chaves da casa em que viveu o sacerdote. Tudo isso tem grande valor histórico e sentimental para os devotos. Se andarmos um pouco, encontramos inclusive a toalha que foi utilizada para limpar as feridas do santo após uma luta que ele teve contra o maligno. E depois podemos ver seu percurso de estudos, porque antes de se tornar frade cappuccino, ele aprendeu italiano, latim, matérias dificílimas que não era possível aprender na escola pública. Em cada detalhe é possível imaginar os momentos marcantes vividos por ele, desde a infância até a morte. Aqui o pequeno Francesco Forgione, envolto em panos no berço em que dormiu pela primeira vez, em 25 de maio de 1887. E ele ainda jovem, sentado à mesa enquanto estudava para se tornar um frater capuchinho. Il suo, dietro proprio alle mie spalle, uno dei suoi abiti, uno dei suoi primi abiti che ha usato quando... Nós encontramos neste museu também suas vestes sagradas, um dos primeiros hábitos que usou quando partiu para o convento próximo de Morcone, para se tornar frade capuchino. Depois encontramos a túnica da flagelação, que é a obra mais importante, não apenas do museu, mas da vida do Padre Pio. Ele sofreu verdadeiramente as dores e foi espancado pelo diabo, pelo maligno. Tanto é que na batina que ele usava naquela noite existem marcas de sangue, agora um pouco desbotadas, mas são as marcas do seu sangue. Ele sofreu verdadeiramente, combateu uma batalha física com o diabo para salvar a alma dos pecadores. Conservamos a mesma túnica da flagelação. Anche fisica con il diavolo per salvare le anime dei peccatori. E conserviamo proprio questa túnica della flagellazione. Outra experiência que marcou a vida de São Pio foi a convocação ao serviço militar. No museu há esta foto do período em que ele se apresentou ao exército. A fragilidade e o pouco entusiasmo o designaram para as tarefas mais humildes, como sentinela, carregador e faxineiro. E após ser submetido a juntas médicas, foi dispensado. A partir daí, outros objetos passaram a ser de uso diário, como cálices e vestimentas sagradas. O hábito vestido por ele em 22 de janeiro de 1903, quando abandonou o primeiro nome, Francesco Forgione, e passou a se chamar Padre Pio de Pietrelcina, está aqui. Um dos grandes destaques também é a túnica da flagelação, que faz memória à vida mística do santo. Nela ainda é possível notar as manchas de sangue, sinal que existem diversos outros objetos, como nos tecidos e luvas que ocultavam os estigmas de suas mãos. Quella era un asciugamano. Padre Pio ha avuto anche qui a Pietrelcina le prime stimmate, diciamo noi. Aquela era uma toalha de enxugar as mãos. Padre Pio teve aqui em Pietrelcina os primeiros estigmas, como nós dizemos. Ele estava em oração em Piana Romana, uma zona rural de Pietrelcina, onde seus pais tinham uma pequena loja e um pequeno terreno. Enquanto ele rezava embaixo de uma árvore, teve os primeiros estigmas.
teve seus buracos nas mãos. Tanto é que o médico Dr. Andrea Cardone o visita e escreve um relatório dizendo que quando se tocava na palma das mãos do Padre Pio, se tocava nos próprios buracos, mas se tinha medo que fosse uma doença contagiosa. Não se entendia que era um dom do Senhor. E então, Padre Pio, que teve esse estigma aqui em Pietrelcina, poderia desaparecer, de modo que as pessoas não se preocupavam. Mas, limpando-se e lavando-se as mãos, aquelas marcas de sangue que saíam de suas feridas e estão impressas nesta toalha de mãos que nós conservamos. Quelle macchie di sangue che uscivano dalle sue ferite si sono impresse su queste asciugamani che noi conserviamo. As relíquias trazem devotos de todos os cantos do mundo até o museu. Muitos consideram o local um grande presente para quem admira e se espelha no santo. Nós nos dirigimos sempre a Padre Pio se temos necessidades, se estamos mal, se nos sentimos desanimados. E ele sempre nos escuta. É como se estivéssemos conversando. Esta devota de São Pio deixou tudo registrado na memória, para não esquecer nenhum detalhe. É que tudo aqui chama a atenção, mas alguns itens se tornaram significativos para ela. Gostamos muito de ver esse hábito que ele usava, seus sapatos, as coisas da igreja. Vendo tudo isso, é como se estivéssemos vivendo naquele tempo. Ver as luvas e os primeiros sapatos que ele usou é uma coisa que nos toca muito. E o museu não guarda apenas objetos utilizados pelo santo. Aqui também tem uma cadeira onde Papa Francisco sentou quando esteve em Pietrelcina, por ocasião do centenário da aparição dos estigmas de São Pio e dos 50 anos de sua morte. Retrato de que o humilde fráter Caputinho surpreendeu o mundo por dedicar a vida à oração e aos irmãos, sendo instrumento do amor de Jesus pelos mais fracos. A experiência que se pode ter ao visitar o espaço, ver os objetos, aumenta no coração de cada devoto a vontade de imitar o santo e viver em santidade. Quem vem em Pietrelcina não pode deixar de visitar o Museu Ricordi de Padre Pio. Ele fica ao lado da Igreja Sagrada Família, que foi tão sonhada por ele. O local também dá acesso à casa onde viveu o sacerdote. As orações de cura e libertação fortalecem nossa saúde mental, trazendo paz ao espírito. Elas também fundamentam a cura interior e são importantes para que seja visível os sinais dos milagres de Deus em cada um de nós. Várias são as formas de buscarmos exercitar este modelo de oração. A igreja é lotada de fiéis sedentos por Deus. Esta Santa Missa celebrada todas as quintas-feiras, às 9 da manhã, aqui na Paróquia do Perpétuo Socorro, em Brasília, reúne fiéis que vêm em busca de curas, libertações e muitas graças. O padre Ivanilson Silva celebra esta missa há 8 anos e nos conta por que realizar uma celebração com orações de cura e libertação mais intensas. A missa ela é a maior oração que nós temos, de cura e de libertação. E procuro trabalhar com as pessoas a necessidade da gente mergulhar no mistério eucarístico, naquilo que está acontecendo ali, o mistério da redenção. Isso nos cura, nos liberta. Como as pessoas têm uma dificuldade de mergulhar, elas ficam distraídas, ou não foram bem catequizadas. Então, esse momento de oração por cura e libertação ajuda um pouco as pessoas a mergulhar num clima de oração e experimentar o amor de Deus. O sacerdote explica ainda quais os benefícios dessas orações e os efeitos na vida de quem as pratica. Eu comparo as pessoas no mundo de hoje como se fosse uma panela de pressão que está ali, aquela temperatura, ali está preso ali dentro, um problema com família, com filho, casamento, financeiro, problema de saúde, o universo das pessoas do dia a dia. Isso entra em ebulição. Então a oração de libertação, a oração de cura, é como você tirar a válvula dessa panela de pressão e liberar essa pressão que está presa na pessoa. Os fiéis testemunham graças recebidas, curas e libertações que os levaram também a se colocar a serviço dos que mais necessitam.
a vontade de servir na comunidade aconteceu. A gente tem um futebol beneficente, né? E a gente vamos nas casas de recuperações, né? Ao lado dos idosos, dos velhinhos, aí contou tudo isso e cada vez melhorou, né? A cura da minha mãe, que sentia uma forte dor no pé, então ela foi curada, que ela veio à igreja através de mim, do meu convite. E a graça que eu recebi foi a graça do emprego, que eu vim pedir, né? E graças a Deus eu consegui. Já começo a trabalhar semana que vem. Mas não basta somente orar na Santa Missa. O processo de cura e libertação é contínuo e a oração em casa também faz a diferença. Em casa, eu sempre digo que a oração, da mesma forma como eu preciso trabalhar a minha oração pessoal, oração de comunhão com Deus, de escuta, eu preciso também ministrar em mim oração de cura. Porque eu tenho minhas feridas, tenho meus traumas, eu tenho minhas carências. No nosso processo, nós fomos feridos, não fomos amados como deveríamos. Enfim, uma série de situações nos machucou, nos feriu. Então eu preciso trabalhar isso também na minha oração pessoal, que o amor de Deus vai me curando.